Fala, meu povo! E aí, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre filtros, de efeitos e práticos. Então fica comigo que eu vou falar um pouco sobre eles e mostrar na prática para que eles servem e quando devem ser utilizados. Então, pessoal, o primeiro que a gente vai falar hoje é o Black Pro Mist, né? O queridinho aí que está na moda, todo mundo usando, até onde não deve usar. É bem verdade que existem algumas regras que elas não devem ser tidas como absolutas, certo? Você deve entendê-las e quando possível e por uma razão que talvez você consiga explicar, você pode simplesmente desconsiderá-la. Mas de uma forma geral, escolhas artísticas elas têm que ser alinhadas com a perspectiva narrativa. Então você vê hoje muita gente usando Black Pro Mist em tudo quanto é imagem, sabe? Casamento, até combina, beleza, tem a questão do sonho, mas em vídeo corporativo, vídeo de comida, clipes diversos. E eu acho que até cabe em todos esses, desde que a perspectiva artística adotada, ela esteja alinhada com isso. E aí vem todas as outras escolhas que deve fazer, de lentes, de câmera, de tipo de iluminação, da própria arte em si, da direção de arte. Mas ainda bem que está acessível para a maioria das pessoas, né? Até um tempo atrás, Black Pro Mist e todos os outros filtros de efeito que eram largamente utilizados no cinema eram muito caros. E aí vieram algumas marcas desenvolvendo pesquisas como a Tiffen, que até então era a talvez mais conhecida, que produzia esse tipo de filtro. E aí depois vieram outras e hoje temos a KNF, né? A KIF, que tem desenvolvido pesquisas legais, fazendo produtos com um custo interessantíssimo e também trazendo resultados muito próximos ou talvez iguais a essas marcas que tem um custo muito mais elevado, né? Esse filtro, como vocês podem ver, ele dá um glow nas altas, né? Ele acaba gerando essa aura na luz, quando ela é diegética, né? Quando ela é prática, que ela está dentro da cena. E ela acaba o quê? Dando um contraste maior na parte preta, que é por isso que ela é black, né? Black Pro Mist. Então sempre fica esse efeito bem legal, ele dá uma suavizada na pele. E é interessante, é uma imagem interessante de se ver. Vou botar um outro filtro agora, ele simula o efeito anamórfico. Pois bem, esse filtro que eu acabei de colocar na câmera tem um halo que você gira e é bem legal. Ou seja, anamórfico, se você quiser, você tem que deixar o risco mais horizontal, né? Que fica muito característico. Geralmente ele atua melhor em luzes mais pontuais, como vocês podem ver aqui atrás. Ele até faz o efeito, porém não fica tão legal quanto numa luz mais pontual. E ele é um filtro de baixíssimo custo, né? Eu vou deixar todos os links deles para vocês. Eu acho que em coisas mais criativas ele vem a calhar muito bem. E como eu disse, ele é um filtro muito barato e tem um resultado artístico muito interessante. Vamos para o próximo. Esse, como vocês podem ver, ele é um prisma. Ele roda no próprio eixo, né? Fazendo esse efeito aqui. Que você pode deixar na posição que você quiser. Lembrando que no centro você vai ter a imagem completa e nas bordas você vai ter a imagem distorcida. Ele é um filtro bem interessante também, foi um achado que eu fiz no AliExpress e estou bem satisfeito com o que ele pode me propiciar em termos de escolha artística. Eu vou mostrar em detalhe todos eles, né? E é isso. O filtro polarizador ele serve para você eliminar alguns brilhos que você não queira que esteja na imagem, mas às vezes você vai fazer numa superfície que brilha muito e aí você vai querer eliminar boa parte daquele reflexo ou de brilhos especulares. Então esse filtro também ele gira no próprio eixo, que é para você encontrar o lugar certo, ou seja, eliminar no lugar que você queira. Aqui vocês não vão conseguir ver bem como ele funciona, mas ó, ele também tem um pouco de ND nele. Eu vou girando aqui, ó. Vou colocar ele completamente. E ele também tem um pouco de ND, ou seja, ele já mata praticamente meio stop de luz. Mas ele é bem interessante quando você quer eliminar alguns brilhos. E por fim, mas não menos importante, nós temos aqui um dos filtros que talvez tenha a maior importância
dentro das nossas produções. Por quê? Porque ele é um filtro que serve para dar aquele grau na exposição. Por exemplo, você que tem uma lente bem aberta, né, gosta de usar as aberturas mais altas, 2.8, f2, 1.8, 1.4 e assim por diante. Por exemplo, você vai fazer uma captação num prédio, num dia ensolarado, e a pessoa quer fazer aquela imagem que tem um pouco de rua por trás, né, que tem um pouco da cidade por trás, né, a movimentação dos carros. Então você vai ter que usar muita luz para que você consiga chegar nessa equalização para não ficar subexposto ou superexposto lá fora. E para isso, se você quiser usar uma abertura grande para ter um pouco de desfoque, né, para não mostrar aquela coisa totalmente focada, então você pode usar simplesmente um filtro ND, né? Esse daqui vai de 32 a 128, também é da marca KNF Concept. E é um filtro que, assim como a maioria deles, tem alguns problemas quando você põe nos extremos, né? No mínimo ou no máximo você vai ver alguns artefatos como um X, uma cruz, ou às vezes só na borda, na parte superior e inferior do frame, né? Mas se você fugir das extremidades, você vai ter resultados muito bons. Vai ter um pouco de shift de cor, que é a questão de alteração dos tons, mas não é nada que dois cliques não resolva, né? Esse filtro aqui tem me salvado em algumas situações, apesar que na minha Blackmagic 6K Pro eu não preciso utilizá-lo, porque já vem os NDs nativos, que é maravilhoso. Isso aqui sempre cabe nos meus projetos, eu sempre gosto de usar aberturas mais altas, para que eu possa explorar. Às vezes o buquê da lente é muito bonito, e isso aqui é a solução. E também para você fazer longas exposições, né? Para você fazer um shutter bem baixo, para ter um pouco de borrão, tanto em time-lapses quanto no próprio vídeo. Se você quiser ter, se a escolha artística for ter um pouco de borrão a mais, ou caso você seja daqueles mais puritanos que sempre gosta de utilizar aquela regrinha de se for 24 fps você usar 48 ou 50, sempre o shutter sempre sendo o dobro do frame rate. Então o ND é um filtro indispensável. E ainda falando do universo dos filtros, a gente sempre tem um problema, né? Aconselha-se, em grande medida, você comprar o filtro do maior tamanho, por exemplo, 82, que aí você pode utilizar os ring steps, né, que são esses anéis que tem roscas dos dois lados, e você pode utilizar facilmente um filtro de 82 numa lente 52 de diâmetro, por exemplo. Eu tenho alguns aqui, tanto tem para você usar filtros menores em lentes maiores, quanto ao contrário. Qual o problema de usar filtros menores em lentes maiores? Se você tiver um sensor APS-C ou se você tiver um sensor micro 4T, como é o caso da GH5 que está me filmando, você facilmente consegue utilizar um filtro de 62, por exemplo, numa lente de 77. Por quê? Porque o crop vai estar lá no centro da lente, ao passo que não vai dar para ver a vinheta do filtro. Mas se for full frame, realmente não dá para usar. Aconselho sempre você comprar tamanho 82. Por quê? Porque é muito melhor você adaptar de um filtro que tem um diâmetro muito grande para uma lente que tem um diâmetro muito curto através desses ring steps, né? Eles são baratinhos e é super útil na maioria dos casos. Se você não tem isso aqui, você vai ter que margaridar o filtro. E é um serviço que vai, assim, é algo que até resolve, mas é bem porco, é bem feio. E pode acontecer algum acidente de descolar, sei lá, né? Se você ficou até aqui comigo, é porque esse conteúdo fez alguma diferença. E para que eu possa continuar gerando mais conteúdos e melhorando cada vez mais, é importantíssimo que você deixe seu like, que você comente, tire suas dúvidas, fala comigo. Vai ser sempre um prazer trocar uma ideia com você. Vamos fazer esse canal crescer para que a gente possa estar compartilhando conhecimento, que é algo que pode realmente transformar a vida, tanto profissional quanto pessoal das pessoas. Até o próximo. Fui!